Ministério Esperança. Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Está entrando no ar. Conexão Esperança. Realização Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Apresentação Donizete Silva. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seguidora das mídias sociais, ouvintes da região noroeste e de todo esse universo de meu Deus, Beto Neves, que está no estúdio da Rádio Escala FM 87,9. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida em todo o tempo, onde quer que você esteja e vá. Aqui fala Donizete Silva, de Nova Esperança, Paraná, Brasil, ao vivo, pelo Facebook e também Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí, Paraná, Brasil. Hoje nós estamos todos e todas reunidos aqui na igreja. Os irmãos estão nos acompanhando aqui também para louvar a Deus, orar e também refletir sobre as Escrituras Sagradas. Portanto, além do canto que tradicionalmente a gente faz, nós temos uma palavra também de reflexão acerca da palavra de Deus nessa noite. Então você é convidado para estar conosco. 60 minutos nós ficaremos com você. Aqui do meu lado esquerdo está a minha irmã pastora Ruth. Boa noite, a paz do Senhor. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estou bem, graças a Deus. Bênção de Deus, é verdade? Sim. Muito frio, quente, calor? Mais ou menos. Esse tempo não sabe o que quer, né? Não. Meu Deus do céu. Eu estou vendo aqui também, acompanha a gente, a Ruth, né, que está aí monitorando, Lucas Caires, Douglas Celestino, Valdemir Quintino, a Débora que está ali acompanhando, dizendo a paz do Senhor Jesus, Rosângela Gomes, Cidinha Brandão dizendo que lindo a palavra de Deus. É maravilha, nós teremos aí a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração nessa noite. E Gilença Alves, lembrando que você pode curtir o nosso vídeo, você pode compartilhar o vídeo nas páginas que você segue, no seu perfil pessoal. Não esqueça de curtir também as nossas páginas, para que você seja notificado todas as vezes que a gente entrar no ar, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Pastora Ruth, vamos fazer uma oração? Sim, iniciar com oração e na sequência nós vamos fazer uma música que nós cantamos no domingo, ficou bonita, hein? 210, da harpa cristã. Então a gente ora com os irmãos que estão aqui e nessa oração vamos orar pelos irmãos que não puderam vir também. É o caso da irmã Genina, já faz alguns dias que ela não está bem. Vamos apresentá-la nas mãos do Senhor. Irmã Geni, que já está com 83 anos. Então, requer aí a bênção, a graça de Deus. Nós vamos nesse instante, os irmãos que estão conosco aqui nos ajudarão a orar também. E vamos orar por todos que estão nos acompanhando, para que a bênção de Deus ela alcance a sua vida. Você que está nos ouvindo pela Rádio Escala FM, em todo esse mundo de meu Deus, que a bênção do Senhor possa te alcançar. Minha prima Roseli dizendo a paz, está acompanhando aqui também
Deus abençoe grandemente a sua vida, pastora Ruth. Vamos orar, portanto. Sim. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, amado Deus, por mais este momento que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos no Teu nome, amado Deus. Obrigada por este dia maravilhoso, Senhor. Somente Tu és aquele que pode nos abençoar. Ó Jesus querido, nós pedimos a Ti pela vida daqueles que têm nos acompanhado. Estenda suas mãos e dai da Tua bênção, Senhor amado. Abençoa aqueles que não estão aqui conosco, amado Deus. Muitos não estão por motivo de saúde. Aleluias. Como é o caso da irmã Geni. Visita neste momento. Estenda suas mãos de bênção de poder. Verdade, repreenda Deus. Aquela enfermidade, Senhor amado. Ó Jesus, tudo nós colocamos em Tuas mãos, porque Tu és fiel, Aleluias. Tu és soberano, Tu és poderoso, e somente Tu, Senhor, nas nossas vidas. Graças damos a Ti. Amém. Graças a Deus. A Rejane Rodrigues acompanha a gente também. Estou vendo aqui a Geisiane Alves acompanhando, a Kátia Barros acaba de chegar. Eu mandei no seu zap, Ruth, as letras das músicas para você aí nos acompanhar. Então nós vamos fazer o 210, um hino da harpa cristã, a harpa cristã que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Fala, fala, Senhor, nessa hora que ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Bênção de Deus, né? Loivo Carvalho, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por estar nos acompanhando. Vamos cantar. Fala, fala, Senhor, nessa hora que ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, nessa hora que ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Para terminar, ó bendito teu nome eterno,
que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal, de alegria e paz eternal. Maravilha! Então esse Deus, ele fala, e você que acompanha a gente sabe que nós trabalhamos, nós falamos no culto do domingo passado que Deus, ele fala de diversas maneiras. Então, que Deus, ele possa falar constantemente na sua vida, no seu coração, que a graça do Senhor, ela possa sempre estar presente. E não vai ser diferente nessa noite, né, pastora Ruth? Deus, ele vai falar. Sim, com certeza. Deus é Deus. Isso, ele tem uma palavra para a sua vida, uma palavra para o seu coração. Não é, Stephanie? A Stephanie tá ali, ó. Olha lá, ó. É que eu deixei o microfone da ambiência desligado, né, Stephanie? Mas ela canta aqui conosco, é uma bênção. Então você que nos acompanha pelo Facebook, também pela Rádio Escala, ouça a palavra de Deus, ouça a bênção de Deus para a sua vida. Estou vendo aqui o Daniel Vieira está nos acompanhando, o Ed Silva, lá da Inglaterra, sempre está presente aí, né, Ed? O Loivo Carvalho dizendo, que voz linda, meu irmão, voz abençoada. E deve ser também os seus ouvidos, que são ungidos, aí facilita o nosso canto daqui para lá. Que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado por estar acompanhando. Edson da Silva Miranda acaba de chegar também, está acompanhando a gente. Pode curtir, compartilhar o nosso vídeo, espalhando bênçãos de Deus à vida das pessoas. Olha, nós vamos fazer o seguinte, antes de nós falarmos a palavra de Deus, eu quero cantar mais uma música aqui, e porque essa música ela está linkada com o tema que nós queremos trabalhar com você nessa noite. O tema você já sabe, é um tema baseado em Êxodo, capítulo de número 4, e o verso 2, que diz assim: o que é isso que você tem na mão? O que é isso que você tem na mão? O que é isso que você tem na mão? Então esse é o tema para a gente pensar, para a gente meditar, né? Você viu que nós fizemos o anúncio, né, de uma mão abençoada que por um acaso é a minha. Então, o que é isso que você tem na mão? É a palavra que nós vamos refletir, que Deus tem para a sua vida, para a minha vida nessa noite. Diogo Cândido, que acaba de chegar. E aí eu quero fazer uma música antiga aqui. Não sei se a Ruth vai conhecer. Você conhece? Lembra dessa música? Qual? Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Tá aí. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, né? Ele nos ajuda o quê? A carregar a cruz. Deixa eu passar aqui no grupo aqui da igreja, que aí os irmãos acompanham aí com a gente. Essa música é uma composição de Silas Furtado, Silas e Sérgio Furtado, uma música já antiga, mas bastante interessante a letra. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos
o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então, para a gente começar a nossa meditação na noite de hoje, há momentos na vida que pensamos em olhar e voltar atrás. Examinamos a nós mesmos, avaliamos e concluímos incapazes de fazer algo bom e produtivo. Extremamente duros conosco mesmos, menosprezamos-nos, convictos que não venceremos. Fracassados, nós rendemos, pois acreditamos não resta a mínima chance de realizar algo proveitoso ainda mais para Deus. Eu já ouvi isso aqui uma vez, né? Várias vezes, né? O pastor Ruth, de você, né? Aí eu sempre falo aqui para Ruth, né? Não seja tão dura com você mesma, né? Não seja, mas olha, eu tenho aqui os meus problemas, as minhas fraquezas, né? Mas como é difícil, mas não devemos ser assim. Não devemos ser duros com a gente mesmo. E aí, Êxodo capítulo 4, verso 2, nós estamos trabalhando a nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim, ó: Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? E respondeu Moisés: um bastão, um cajado, um bordão, que são as mesmas coisas. E aí, Moisés, ele se sentiu, pastora Ruth, assim, como nós acabamos de cantar essa música, com muitas dificuldades, com muitos problemas, porque examinou-se a si mesmo, ao encontrar-se e receber do Senhor a designação para liderar o povo de Israel, escravos, no Egito, rumo ao quê? À liberdade. Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Disse ele, conforme nós lemos em Êxodo, no capítulo 3 e o verso de número 11. Interessante, pastora Ruth, que quando nós estamos nesse desprezível estado depressivo, mesmo Deus argumentando, olha só, mesmo Deus argumentando, nos parece não haver jeito, não tem mais solução, não tem saída. Observamos que Deus argumentava, mas Moisés continuava irredutível em rejeitar a missão que Deus havia inserido na vida dele. Isso ocorre quando, em vez de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para a destra de Deus que nós deveríamos olhar, né? Que é a destra de Deus que nos sustenta, a nossa base de avaliação, irmã Francisca, nossos olhos e sentidos se voltam para os defeitos, a falta de credibilidade, a falta da moral, a baixa autoestima que avaliamos ter, né? Nós temos, ou que alguma outra pessoa tem. Então, ou eu olho o meu defeito, né? E aí eu começo a dizer não tem condição de fazer, ou eu olho o defeito da Yasmin, que está ali, e digo não tem condição de fazer porque a Yasmin, olha, é assim, é assado. Então isso muitas das vezes nós fazemos. Agora é importante a gente olhar aqui a vida de Moisés, porque Moisés, ele era complicado, ou não? Ele era complicado, assim como todos nós somos. Lembra daquela postagem que a gente viu esses tempos atrás? Deixa eu abrir aqui o seu microfone, senão a gente não dialoga. Então você lembra? Sim, lembro. Da pessoa difícil, que devemos compreender as pessoas difíceis porque nós somos uma delas. Não é verdade? Então Moisés, ele era uma pessoa difícil.
Então vamos só ver algumas situações, né? Então, logo quando bebê, olha, imagine você uma trajetória dessa, ô Rodolfo. Então, logo quando bebê, ele escapou da morte por milagre, quase morre, porque ele foi achado num cesto dentro de um rio, não é assim? Para impedir que os hebreus, que eram escravos do Egito, se multiplicassem, um faraó decretou que fosse morto todo recém-nascido. Com medo, a mãe de Moisés o colocou num cesto e depositou no rio Nilo, com esperança de que ele não fosse morto pelos egípcios. Mas ele foi encontrado justamente pela filha de Faraó. Nós vemos isso em Êxodo, no capítulo número 2, verso 1 ao 6. Mas aí, ai que maravilha, ai que bênção, que coisa linda que Deus fez aqui. Ai, queria ser eu, né? Agora pensa só, esse menino, ele é tirado, né, ali do rio. Estou vendo ali a Stephanie está amamentando. Só que ela está amamentando, ela sabendo que a Débora é mãe dela. Agora, o Moisés sabia? Ele não sabia. Amamentado pela mãe, ele sofreu na consciência a ausência física e também a ausência emocional da mãe. A irmã de Moisés acompanhou o cesto no rio, conta a história. Quando a filha de Faraó o encontrou, ela rapidamente se aproximou e perguntou se gostaria que encontrasse alguém para amamentá-lo. A filha de Faraó permitiu. Dessa forma, a verdadeira mãe de Moisés o amamentou, mas ele ficou morando no palácio. Êxodo capítulo 2, versos 7 ao 10. Que significa o quê? Embora ele estava sendo alimentado pela mãe, ele não sabia que era mãe. Não podia contar para ele. Evidente que se contou depois de um certo tempo, quando ele passou a entender todo aquele contexto político, religioso que ele vivia. Mas até ele, enfim, compreender aquilo, ele na verdade tinha dentro dele que ele não conhecia a mãe dele, não sabia quem era a mãe, não podia contar. Então imagine a infância dele como foi, a adolescência dele, não foi assim fácil. E aí ele cometeu um assassinato e tornou-se fugitivo. Prega-se pouco acerca disso, mas Moisés, o grande libertador, matou uma pessoa e teve que fugir. Então, certamente já sabendo de sua história, sabendo quem era a mãe dele, sabendo que ele não pertencia, né, ao palácio onde ele estava, certa vez Moisés viu um egípcio batendo no escravo hebreu. Ficou tomado pela raiva e matou o soldado. A notícia se espalhou e Faraó mandou matar Moisés. Por isso ele fugiu do Egito e foi morar em Midian. Alguns textos falam Madian. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 2, versos 1 ao 16. Então olha que complicação, né? Porque imagino que nenhum de nós aqui não cometemos um assassinato. Moisés cometeu, né? Então olha a dificuldade, né? Aí você vai tendo problemas, acúmulos de dificuldades na vida dele. Da vida palaciana, devido a esse assassinato, então da vida palaciana tornou-se assassino, fugitivo, apaixonou-se por uma camponesa, construiu uma família e tornou-se pastor de ovelha. Então ele sai daquela vida do palácio e vai viver uma outra realidade. Chegando em Midian, diz o texto, à beira do poço onde era de costume buscar água para dar aos rebanhos, quase que ele comete outro crime. Moisés viu duas mulheres sendo atacadas por pastores, imediatamente se aproximou e expulsou os pastores, né? Se eles não correm, algum problema teria dado, né? Ali ele conheceu Séfora, filha de Jetro, que por gratidão o acolheu em casa, né? Acolheu Moisés, trouxe para a casa dele. Nós vemos isso no Êxodo capítulo 2, versos 16 ao 22. Após casar-se com Séfora, Moisés passou a trabalhar para o seu sogro, cuidando de seus rebanhos. Êxodo capítulo 13, o verso de número 1. Além de todos esses altos e baixos, esses problemas, essas complicações que Moisés
ele teve, pastora Ruth, irmã Francisca, irmã Luísa, que aqui estão, você que acompanha-nos pelo Facebook e também pela Rádio Escala, nós temos ainda outros problemas, né? Ele era gago, aí é para acabar com tudo. Como é que um gago vai liderar? Como é que um gago vai ensinar? Já imaginou eu aqui, pastora Ruth, né? Tentando falar alguma coisa? Quem que vai ficar assistindo a live, né? Ou ouvir no rádio com uma situação dessa? Então esse era uma dificuldade. Quando Moisés ele recebeu o chamado de Deus para libertar o povo da escravidão, disse a Deus que não poderia ser ele, né? O senhor só pode estar doido, né? Ele tinha problemas na fala. Muitos, por tradição, dizem que esse problema na fala era uma gagueira, por isso nós estamos adjetivando assim, Êxodo capítulo 4 e o verso de número 10. E aí eu pergunto, e você, Débora, a Laurinha que está aqui, Kathleen que está ali, você ainda acha que eu e você não podemos fazer a obra de Deus porque eu tenho problemas? Você tem dificuldades? Ou, para acabar, para lascar tudo logo, né? Nós temos as duas coisas juntas, né? O problema e a dificuldade. Então eu não consigo, não dá para fazer a obra de Deus porque, olha, eu tenho o problema e a dificuldade. Mesmo com todas essas complicações que somos e temos, os quais poucas pessoas ou quase ninguém entende, não é assim, Ruth? Quando a gente tem um problema, poucas pessoas, quase ninguém nos entende, não é assim, irmã Francisca? Eu quero ficar bem longe daquela criatura porque é muito problemático. Meu Deus do céu, quanta dificuldade tem. Mas Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele não desiste de você. Diante daquele Moisés irredutível, Deus, ele insiste em falar com Moisés. Resolve mudar então de assunto, aparentemente por meio de uma pergunta, partindo de algo que Moisés conhecia e lidava diariamente, chama-lhe a atenção e provoca ao desafio. Que é isso que você tem na mão? Aí Moisés, eu acho que ele esqueceu agora dessa coisa aí de me enviar, né? E aí Moisés então lhe dá ouvido. Ou, né? Vamos pensar, né? Claro que Deus sabia que era um simples cajado, né? Um bordão. Então vamos pensar do ponto de vista humano, Rodolfo. Essa pergunta de Deus a Moisés. Então vamos pensar que de repente Moisés ele não pensou que Deus havia esquecido. Mas ele começa então respondeu Deus com uma certa educação, né, e tal, mas certamente por dentro a vontade era o quê? De ter faltado com respeito. Será que ele não sabe, ele não está vendo, né, que isso aqui é um cajado, que isso daqui é um bordão? Por que ele está perguntando? Mas ele dialoga com Deus, ele fala com Deus ali com carinho, com respeito. Mas veja só, que situação crítica. Olha a dificuldade, a vida como estava a vida de Moisés por tudo que ele tinha passado, e nós vamos olhar do ponto de vista do falível ser humano. Nós que somos falíveis, que somos falíveis, que somos limitados. Uma pessoa que passou por todos esses problemas, com baixa autoestima, que na mão tinha apenas um simples cajado, um objeto para realizar tarefas simples, né, do dia a dia, do campo, jamais teria condição com aquele objeto, do ponto de vista humano, fazer grandes missões, grandes obras. E Deus usando aquele cajado para encorajar o pobre indivíduo, né, o gago. Né? É uma situação interessante. Isso jamais ia dar certo, é uma loucura, só por Deus mesmo. E aí é exatamente isso que eu quero dizer para você. Só deu certo porque Deus colocou as mãos. Se não fosse Deus, não aconteceria. E Deus usou exatamente o cajado, aquela coisa simples, para demonstrar que quando ele coloca as mãos, as coisas de fato acontecem. Num lugar improvável, no meio da sarça, Deus usou um instrumento improvável, o cajado de Moisés, e demonstrou
que devemos servir a Ele, Deus, e fazer a obra que Ele nos designa com aquilo que temos na mão. Não é nem nas mãos, é na mão. É para significar coisas menores mesmo. Era tão simples, tão pouca coisa que cabia em uma mão apenas. Moisés pastoreava as ovelhas, chegou até o monte Horebe. Ali um anjo apareceu no meio de uma sarça ardente. Logo, Deus começou a falar diretamente com Moisés. E isso se repetiu por várias vezes, nos relata Êxodo capítulo 1 e o verso 12. Foi por meio do cajado de Moisés que Deus realizou grandes sinais e milagres, dos quais nós vamos exemplificar 2 apenas, para que a gente não adiante aí no horário. Primeira coisa, de sinais, ele evocou várias das pragas sobre o Egito. No total foram 10 pragas que constituíram nos juízos da parte de Deus enviados contra os egípcios, para que eles soubessem que Ele, Deus, é o Senhor. Enquanto as pragas eram enviadas, Faraó se recusava a liberar os hebreus. Somente após a 10ª praga, os filhos de Israel partiram do Egito. Ele abriu também as águas do Mar Vermelho. Depois que os hebreus foram embora do Egito, o Faraó se arrependeu da libertação de seus escravos e foi, juntamente com 600 carros do seu exército, atrás do povo. Nisso, os hebreus se depararam com o mar. Moisés colocou o cajado na água, o mar se abriu e eles passaram. Enquanto isso, os egípcios os alcançaram e entraram no mar aberto. No entanto, as águas baixaram novamente e não sobrou nenhum soldado. Nós vemos isso relatado em Êxodo no capítulo 14. Portanto, podemos e devemos servir a Deus com aquilo que temos na mão. Acrescido da nossa obediência, fé e esforço, Deus ele capacita e transforma aquilo que temos na mão, ainda que avaliemos que seja pouco, humilde, pequeno, mas Deus transforma no necessário para realizar a sua obra, como ele fez com o cajado de Moisés. Como nós podemos ver, não devemos dar desculpas a Deus. Então, a partir dessa noite, você que está aqui, você que nos acompanha pelo Facebook, você que está nos ouvindo pela Rádio Escala, você não deve mais dar desculpas a Deus. Não cabe mais desculpa. Com Deus, todos e todas podemos oferecer o que nós temos na mão, ainda que pouco, pequeno, desacreditado pelas pessoas, sem grandes talentos. Você que acha que não serve para nada, que é pobre, pequeno, frágil, desprezível, e por essas razões não se envolve na obra de Deus, tendo em vista essa visão que tem de si mesmo ou das outras pessoas, Deus te chama nesse exato momento. Então, nesse momento, é uma palavra de Deus. Assim como Deus chamou Moisés para fazer a obra dele, Deus chama a mim também, chama aqui a pastora Ruth, chama todos os irmãos que estão nos acompanhando, você que acompanha essa live, você que acompanha pelo rádio. Deus está te chamando também para fazer essa obra, e você deve vir e fazer com aquilo que você tem na sua mão. O que você tem na mão? Ofereça a Deus. Deus é capaz de transformar o que temos nas mãos em sinais, em milagres, em grandiosas bênçãos para a honra e glória do seu nome. Moisés, após ter recebido toda essa bênção, tudo isso, pastora Ruth, nós vamos ver que Moisés ele ainda duvidou de Deus. Moisés, ele destruiu as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Todavia, mesmo com todos os seus medos e erros,
Então é importante a gente dizer isso: medos e erros, porque as pessoas tendem a achar que quando nós aceitamos a Cristo, recebemos Deus, não pode ter medo, né? Não pode ter erros. Moisés, ele tinha medos e erros. Esses dias eu vi perguntando para um pastor se ele tinha medo, né? Não, eu tenho receio, mas por quê? Ué, eu tenho medo de algumas coisas, ou não tem? Qual o problema de ter medo, de dizer que tem? Então, em algumas situações nós temos medo, como Moisés, ele teve medo também. Teve medo, ele teve erros e, claro, os acertos. Mas queremos aqui falar do medo e do erro, que são as coisas que atrapalham a vida das pessoas. Porque a gente tende a dizer que não pode ter isso, não pode ter aquilo, e no passado todos tiveram seus fracassos, seus problemas, suas dificuldades, e é nesse momento que Deus ele age na nossa vida. Então, todavia, mesmo com todos os seus medos e erros, a Bíblia reforça que nunca mais surgiu em Israel um profeta igual a Moisés, com o qual Deus conversava face a face. Está registrado em Deuteronômio capítulo 4, verso 10. O escritor de Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 24. E o livro estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo. Olha só, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra seu perfeito cumprimento. Nós vemos isso lendo Hebreus 13. Hebreus capítulo 3. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Está registrado em Números 14, 13. Também quando se fala sobre Moisés, para a gente concluir, deve ser mencionado que ele e o profeta Elias apareceram ao lado de Jesus no episódio da transfiguração. Então, no meio de tantos profetas que tinha, tantos homens e mulheres de Deus, apareceram esses dois. Moisés foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação. Então, na transfiguração, a mensagem que nós entendemos é que ambos falaram da morte iminente, que iria acontecer imediatamente a morte de Jesus, apontando para o fato de que a lei representado por Moisés e os profetas representado por Elias testificaram de Jesus Cristo. Então, tanto a lei quanto os profetas apontaram para Jesus Cristo, que ali estava consumando o sacrifício na cruz do Calvário para trazer salvação para todos nós. Então, o que é isso na sua mão? Avalie, coloque nas mãos de Deus, obedeça ao Senhor e certamente Deus ele vai transformar o pouco que nós temos nas nossas mãos na algo que for necessário para que ele possa cumprir, fazer, desempenhar a sua obra. Não é isso, irmã? Bênção de Deus, né? É isso aí. Vamos ver aqui os comentários para a gente fazer uma oração. E Deus abençoe Euricatai Silva, Moisés Abreu, Cleiton Almeida, Marcos Garcia, vizinhos nossos aqui, Claudinei Ribas, colega nosso de Curitiba, Maria Cavalcante, Timóteo Nogueira, Timóteo que é pastor lá do litoral da igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe, colega nosso de trabalho também. Antônio Fernandes, Marcos Paulo dizendo, manda um abraço pro Marcão de Sumé, Paraíba. E aí tá dizendo aqui, meu abraço. Careca Gás acompanhando a gente aqui também. O Marco Paulo deve estar pedindo aqui oração. Tá dizendo aqui, porque minha vida sentimental é muito ruim. Nós vamos orar, e Deus ele vai abençoar. Veja que a de Moisés não era lá essas coisas também não, né? Mas Deus colocou ali as mãos e abençoou grandemente. Então, pastora Ruth, vamos orar aqui pelo Marco, para Deus abrir as portas, abençoar a vida dele. Ele está em Sumé, na Paraíba,
nós vamos passar na Paraíba bem no final do ano, né? Não sei se é nessa localidade aqui. Eu vi que tinha uma irmã que estava nos assistindo no domingo, acho que é São José do Rio Pardo, Rio do Sul, alguma coisa assim, mas é lá do Espírito Santo, para aquelas bandas lá, é uma cidade que nós vamos passar, né? Eu tava olhando no mapa aqui, passaremos por lá. Depois eu vou olhar pra gente trabalhar aí corretamente. Pastora Ruth, vamos fazer uma oração, a gente ora e depois nós vamos aqui cantar mais umas músicas até que a gente encerre aí o programa. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus de poder, trabalhe, Jesus, no nosso ser, trabalhe no nosso interior, que nós possamos confiar mais e mais em Ti, no Teu poder sobre nós, amado Deus. Aleluia, Jesus. Haja grandemente, Senhor, pois Tu és aquele que pode nos moldar. Aleluia. Molda, Senhor, a vida dos Teus servos, dando a bênção, Senhor, necessária para cada um, Deus. Jesus, pois Tu sabes que nós necessitamos grandemente de Ti. Aleluia. Abençoe aqueles que estão necessitando de Ti neste momento. Tu conhece cada vida, Tu conhece cada necessidade, e somente Tu, Senhor, para abençoar. Verdade, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, estamos certos da vitória. Aleluias, Amém. graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Bênção de Deus, né? Maravilha do Senhor, nós glorificamos a esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória, né? Vamos cantar? Passei aí no grupo aí da igreja para os irmãos nos acompanharem. Você que está nos acompanhando pela Rádio Escala, acompanhando a gente pelo Facebook também, Deus abençoe grandemente. Eu vejo aqui a Maria Eduarda chegou aqui, ó, Maria Alterna, sempre nos acompanhando, né, Maria? E a Rosângela Aparecida já está aqui com a gente também. Nós temos um Deus, pastora Ruth, que cuida de nós, né? É isso? Sim, Ele cuida. Isso é uma bênção, né? Muito bem. Agora é que eu não tenho a letra aqui, né? Tem uma música da Vaninha, né? Deus cuida de mim e cuida muito bem. Deus cuida do papai e da mamãe também. Sim, é verdade. Lembra? Ai, meu Deus do céu. Cantava bastante, né? Essa nossa irmã, né? Mas vamos fazer uma mais conhecida aqui. Eu Cuido de Ti. Essa música é da Cláudia Canção. E você que está nos acompanhando pode cantar aí com a gente. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Eu olho para Ti, espero em Ti. Amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece ser o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar.
Quantas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, olha o medo aí, ao seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra você amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. E comece a sorrir, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da sua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Edilson Oliveira, a Mariana está aqui, a irmã Luísa acompanhando a gente também. Então, Mariana, é isso daí, comece a sorrir, porque a bênção, a graça de Deus já está vindo para a sua vida, não é, pastora Ruth? É isso aí. José Aparecido do Carmo, acompanhando a gente aqui também. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, José Aparecido, e a bênção, a graça do Senhor possa estar na sua vida. Nós agradecemos a participação de todos os irmãos que estão aqui conosco, acompanhando ali. Você que recebeu a bênção de Deus, essa graça do Senhor, né? Vamos sempre lembrar dessa palavra que Deus nos deu nessa noite. O que é isso que você tem na sua mão? Então, tem desculpa, pastora Ruth, para a gente não fazer a obra de Deus? Não, não tem. Depois de olhar a vida de Moisés, né? Pois é, né? Você já imaginou se a gente passasse 1/3 dessas dificuldades que o Moisés passou? Meu Deus! Tá vendo? E você fica reclamando aí da vida, né? Pois é, mas ao mesmo tempo que a gente reclama, a gente começa a pensar, né? Que não deveríamos. A gente vê, na verdade Deus ele sempre nos surpreende, né? A gente sempre tem que agradecer a Deus porque Ele sempre nos surpreende. Há momentos de fato que a gente pensa que é o fim de tudo, né? Eu já tive momentos, eu sempre converso aqui com os irmãos, já teve tantas dificuldades na minha vida que teve momento que eu falei, olha, não compensa nem viver, né? E hoje eu agradeço a Deus porque Ele não me levou. Não teria oportunidade de viver e ver tantas coisas que Deus ele tem feito na nossa vida, né? E olha que eu estou com 50. Então, assim, meio século de vida não é para qualquer um, não é verdade?
e meio século de vida abençoado, né? Cheio da graça de Deus. Eu costumo dizer aqui para os irmãos, cheio de saúde, com tudo funcionando, né? Alegremente, é uma maravilha. Então, agradeço a Deus por isso. Isso é muito bom. E isso só acontece porque nós temos um Deus que, de fato, Ele cuida de nós. Várias pessoas nos acompanhando aqui, vou fazer uma geral para a gente encerrar. Além dos irmãos aqui na igreja, o pessoal que acompanha-nos pela Rádio Escala também. Veja aqui o Lucas Caires, Douglas Celestino, Valdemir Quintino, Débora Teodoro, o Rodolfo aqui também, Rosângela Gomes, Cíntia Brandão, que interagiu conosco aqui, Gilença Alves, a Roseli Silva, que eu falei que é prima, mas pela foto aqui deve ser outra Roseli, a Cália Barros, Geisane Nunes, que interagiu conosco aqui também, aqui o Paulo César, o Loivo Carvalho, Ed Silva, Daniel Vieira, o Edesson da Silva Miranda, o Diogo Cândido, Ericatais, Moisés, o Cleiton, o Marcos Garcia. O Marcos, tá pertinho de nós aqui, Marcos, vem aqui qualquer dia participar aqui conosco do culto. Claudinei Ribeiro, Maria Cavalcante, Timóteo Nogueira, Antônio Fernandes, Careca Gás, a Maria Alterna, Rosângela Aparecida, Maria Eduarda, José Aparecido do Carmo, a Mariane. Ô Mariane, você tá nos devendo uma visita, Mariane. Apareça, venha com a irmã Luísa aqui congregar com a gente. O Natal Novezelo acaba de chegar e o Alencar Lima Santos são os que aparecem aqui. Deus abençoe grandemente por estar nos acompanhando. Pastora Ruth, nós vamos fazer mais acho que uma música que vai dar, que são 20 e 50, estamos com 52 minutos. Então, as suas despedidas para a gente encerrar aqui com o Deus do impossível. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor Jesus continue com as suas mãos estendidas sobre vocês. E não se esqueçam, Deus é bom em todo o tempo. Maravilha, né? Isso é uma bênção de Deus, né? Deus é bom em todo o tempo e por isso nós louvamos a Ele. E nós queremos encerrar nessa noite o nosso programa, o nosso culto de louvor e adoração a Deus, cantando essa música, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível, Ele não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Então, o Deus do impossível, Ele está pronto para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. E por isso nós vamos encerrar a nossa adoração, o nosso culto nessa noite com essa música. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra sobre mim o teu querer. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei
que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra sobre mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Te darei sacrifícios de gratidão enquanto eu viver. Te darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Maravilha, Deus abençoe grandemente os irmãos que estão aqui conosco, você que nos acompanha pelo Facebook, pessoal aí da Rádio Escala, Beto Neves, sempre com a competente técnica, fazendo com que a gente comunique com todo esse mundão de meu Deus. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, você já sabe, dá-me essa carona no seu coração. Abraços do Zete. Tchau, pessoal. Só dura pra sempre. Tua misericórdia dura, tua misericórdia dura, tua misericórdia dura pra sempre. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Final do Conexão Esperança Especial. Assista, curta e compartilhe os nossos cultos nas quartas e domingos e os nossos programas nas sextas às 21 horas, ao vivo pelo Facebook e Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus.